Eu nem vou tomar café, nem chá agora cedo, porque geralmente lá na yoga depois tem. E depois da prática a gente vai ter café. E é uma prática de meditação antes, pelo que eu vi. A hora que eu chegar depois eu conto. Provavelmente eu não vou filmar muito, porque a gente não filma. Mas quando eu chegar eu conto como foi, sobre o que foi. E eu vou a pé. E tá bem friozinho, então eu vou só já fazer aqui a skincare que eu faço cedo. Já vou passar filtro e vou pra lá. Só tô tomando uma aguinha aqui antes de ir também. Eu uso esse aqui de manhã. Tá quase acabando, né? Ai, Jesus. E eu também uso a niacinamida de novo. Isso aqui é muito bom pra mim, gente. É o que mais me deixa com a pele, assim, uniforme mesmo, sabe? Que eu não costumo ter espinha, mas dependendo da época, mesmo com anticoncepcional, eu fico com espinha aqui, que dizem que é hormonal, né? E aí, geralmente fica com marquinhas, ó, se vocês olharem, sempre tem, tá vendo? Que é tudo de alguma espinha que apareceu. E geralmente aqui, no restante do meu rosto, ó, meio que não tem muita coisa. Mas aqui geralmente fica. E aí, o que diminui, porque aqui ela já tá diminuindo, tá vendo? O que diminui mesmo é usar sempre a niacinamida. E à noite eu tô usando, vocês viram no outro vídeo, eu tô usando retinol da Simple Organic também, que é um retinol diferente. Ele é um retinol vegano, uma solução natural vegana. Então, como eu já sou 30 a mais, né, agora, eu resolvi comprar. E é bem gostosinho, assim, a textura é muito boa. Não faz um mês ainda que eu tô usando, então não sei falar, mas... E eu também, assim, tô usando mais por precaução, não pra ver algum efeito imediato. Mas tô gostando. Eu uso esse aqui todo dia, que é esse da Nivea. Eu gosto porque ele é um gelzinho, então ele não fica super pesado na pele. Rende super também, porque ele super espalha. E ele é refrescante também, então é muito bom. Agora eu só vou passar o protetor solar, que eu passo o da Pink Cheeks, o Pink Stick mesmo. E ele tem cor, a Embaço também tem cor. E eu uso 42 quilômetros de cor, que pra mim eu acho que é o que fica melhor. Geralmente as pessoas
usam bastante o 21, que é... Mas no meu tom de pele, eu prefiro o 42. Faz muito tempo que eu uso. E uso sempre o 42. Tem que espalhar, né? E eu só vou passar isso por enquanto, porque depois eu ainda volto, tenho que me trocar pro balé. Eu vou de cabelo solto, eu levo meu elastiquinho pra prática. Depois qualquer coisa eu tô de presilha também, às vezes já adianta. Eu vou passar só o meu hidratante aqui, ó. No outro vídeo eu passei ele à noite também, porque eu passo retinol e passo a niacinamida. E aí eu tô sem creme noturno, assim, pra eu passar à noite. E eu gosto mais de passar aquele gelzinho assim de manhã. Então eu tô usando esse, que é ótimo, ele é super hiper hidratante. E aí eu passo nos lábios, que é muito bom. Sem contar que ele fica meio transparente, não sei se vai dar pra ver. E aí, às vezes, eu gosto até do acabamento que ele fica. Olha, fica quase parecendo um gloss. E daí eu passo na área dos olhos aqui, assim. Eu não costumo ter olheira, mas eu acho que ajuda. E às vezes eu passo também um pouquinho na sobrancelha. Dia sim, dia não, assim, só pra, né, eu queria que ela crescesse mais, que tivesse mais pelinhos. E aí eu passo um hidratantezinho, só aqui, assim, nos lábios e ali, de vez em quando, antes de dormir. Às vezes também aqui, se eu vejo que também tem espinho, alguma coisa assim. E é isso. Vou botar minha blusa, meu tênis e vou sair, porque eu também vou a pé até lá, pra dar tempo de eu chegar. Estou pronta. A cama vai ficar pra arrumar depois. Tô até com calor, gente. Fui cedinho, né? Saí pra yoga. E eu tava com o tempo assim, eu tinha calculado uma meia hora pra eu chegar lá a pé. E saí 7h20, porque ia começar 8 horas. Assim, eu chegaria lá mais ou menos 10 para as 8, né? E saí e desci. Que a primeira parte do caminho tem uma descidona. E aí, a hora que eu tava terminando a descidona, gente, o que aconteceu? Eu lembrei que eu tinha esquecido, o meu tapetinho. Porque eu não tenho, eu tenho que comprar outro, na verdade, pra deixar lá, que eu também faço aula lá. E faço aula no clube, então eu tenho que ter dois, né, pra conseguir levar nos dois lugares. Mas eu esqueci. Toda vez eu saio de carro e já tá no carro, né, então eu não lembrei. Aí eu tive que voltar correndo, subir, que é uma baita subida, e pegar o tapetinho. E aí os 10 minutos de tolerância, né, esquece. E aí eu tive que, inclusive, ir até um pouco mais rápido do que geralmente eu ando, pra não chegar atrasado. No fim, eu cheguei 5 para as 8. Não cheguei atrasada. E a aula foi muito boa. Primeiro a gente fez uma meditação, acho que foi uns 10, 15 minutos, assim, que a Gi falou sobre o vazio e a forma,
que são a mesma coisa, na verdade. E ela deu o exemplo de, por exemplo, você tá com uma pessoa e ela te abraça, por exemplo, é uma forma, né? Isso, o abraço é uma forma e tal. E aí, quando ela não tá, você ainda consegue sentir aquele abraço, mesmo sendo vazio. Então, o vazio e a forma, na verdade, são a mesma coisa, né? E foi muito legal isso, era uma aula pra gente abrir o coração, pra se entender e ver o que nós somos além da nossa forma, né? E foi muito bom, foi uma prática bem fluida, assim. Depois a gente teve o café da manhã, que eu filmei só assim a mesinha, pra vocês verem. Tinha coisas... tinha bolo indiano de especiarias, tava muito bom. Pão de queijo, tinha um pãozinho de fermentação natural que eu comi com patê de ricota, que tava muito bom. Chazinho. E aí eu voltei a pé, cheguei agora. Vou passar um café, tá? Não vai ter jeito. Vou passar um café, são 10 horas agora, 10 e pouquinho. Ainda dá tempo de eu tomar um café, né? Como dizem os italianos, não pode depois do meio-dia. Até o meio-dia pode café. Pode café. O Gustavo tá chegando. Ele deve chegar até 11 horas, eu acho. Ou seja, vai dar tempo de eu ir de carro hoje, ensaiar. Não vou precisar correr tanto assim, mas óbvio, já eu tenho que começar a me arrumar. Então eu vou descansar um pouquinho, aquela coisa assim, só de não fazer nada, mas fazendo algumas coisas. E daí fico pronta, faço minha comidinha, que vai ser a mesma de ontem, aquele caldo de abóbora. E é isso. Sextou.